Meus caros espectadores, resolvi hoje gravar um vídeo acerca de uma sequência didática realizada no âmbito do Instituto Federal Catarinense para uma turma de segundo ano de ensino médio integrado ao curso técnico em agropecuária. Com a narrativa desta atividade, eu espero falar aqui um pouco de como proceder uma sequência didática, de como é um pouco o cotidiano de um professor que trabalha em Instituto Federal e também apresentar um conteúdo político relevante para os nossos dias. Muito bem, então começando pelas atividades do professor EBTT, aqueles professores que trabalham no âmbito da educação tecnológica nos institutos federais. Existe uma atividade chamada manutenção de ensino, que nós professores dos institutos federais, a gente realiza no local mais adequado, não precisa ser no âmbito do campus. São aqueles momentos em que o professor vai planejar a sua aula, são aqueles momentos que o professor vai planejar uma atividade diferenciada, são aqueles momentos que o professor utiliza para a correção de atividades que os alunos desenvolveram durante as aulas. Muito bem. Hoje eu estou aqui fazendo a minha manutenção e ensino no âmbito da minha residência, da minha casa e, portanto, corrigindo aqui algumas atividades. Muito bem. Então, essas atividades elas são fruto de uma sequência didática. Para aqueles que não sabem, sequência didática geralmente é um termo usado em educação para definir um procedimento encadeado de passos ou etapas ligadas entre si para tornar mais eficiente o processo de ensino e aprendizado. A minha sequência didática em questão, ela está relacionada à filosofia política, especificamente a filosofia política de Nicolau Maquiavel e de sua obra magna, sua obra principal, O Príncipe. Muito bem. Então essa sequência didática, ela teve basicamente 3 passos. O primeiro passo, eu, professor, intervi contextualizando o contexto histórico de Nicolau Maquiavel a partir das relações políticas, das relações econômicas, da geografia do próprio lugar onde Nicolau Maquiavel nasceu e viveu. Então, após esse momento de contextualização, de saber quem de onde veio, o que fazia, que se propunha, então a gente foi para o segundo momento. E aqui no segundo momento vem uma perspectiva que eu assumo no ensino de filosofia. Qual que é essa perspectiva? Que os estudantes de filosofia, mesmo no ensino médio, eles devem ter algum contato com obras clássicas. Ele deve ler alguma coisa dos clássicos. E, como tal, então eu propus uma atividade colaborativa, portanto uma atividade em grupos de 3 ou 4 alunos, que deveriam ler alguns capítulos de O Príncipe a partir de um modelo proposto. Muito bem, este modelo de leitura, ele tem alguns passos a serem seguidos. Primeiro de tudo, os estudantes deveriam lá no seu grupo tirar uma ideia central do capítulo, tirar de 3 a 5 ideias, 5 palavras-chave daquele capítulo, tirar de 2 a 4 ideias secundárias, ou seja, a argumentação que sustenta a ideia principal do capítulo, propor um resumo, ou seja, como aparecem as palavras-chave, como aparece a ideia central, como as ideias secundárias sustentam tudo isso, e por último a conclusão, ou seja, como esse estudante ele se posiciona diante dos postulados do autor em questão que ele está lendo. Muito bem, esse foi o segundo momento da nossa sequência didática. O terceiro momento é o momento de avaliação individual ou de produção de conhecimento individual. Por isso, para este terceiro momento, eu pedi que os estudantes escrevessem uma carta a Maquiavel, aqui do século XXI, 2018, Videira, etc., enviando esta carta a Maquiavel no século XVI, fazendo uma narrativa do que deu certo, do que não deu, qual o sentido da teoria de Nicolau Maquiavel no contexto do século XXI. Eu vou pegar aqui
uma atividade aqui, uma produção textual de um aluno. Não vou revelar o nome, né, por questões éticas, mas eu vou ler o texto porque ele tem bastante conteúdo político para os dias em que vivemos. Parto então a leitura do texto aqui, do estudante de ensino médio integrado. Diz ele: Excelentíssimo Senhor Maquiavel, sua obra O Príncipe reflete a postura de muitos governantes do meu país. Sua vasta gama de posições e seu olhar para com a política fazem completo sentido ser visto em sobreposição à retomada histórica, tal como no exemplo de Filipe da Macedônia, que soube ter o povo como seu amigo, garantindo seu governo, sustentando por anos a guerra e mesmo após perdê-la, ainda possuía o domínio das cidades e essencialmente a proteção do seu povo e sua amizade. Ora, esta situação constitui um cenário há pouco tempo visto por minha geração. Ao invés de guerras propriamente ditas, viu-se batalhas ideológicas, embates em meios virtuais com base na instrução midiática, discussões para o enriquecimento próprio e debates acerca da ética e a moral, mesmo sendo eles postos em prática somente no cenário virtual da era tecnológica, que permite uma argumentação se é garantia de pô-los em prática. Seu conceito de poder, atrelado à sorte e ao discernimento diante de situações adversas, é utilizado estrategicamente por partidos políticos e membros da elite brasileira, e não só desta, para persuadir o cidadão e assim erradicar a essência intrínseca da democracia, que é o exercício da verdade. Creio firmemente em sua afirmação a respeito da virtuosidade das atitudes de um governante, ainda que simbólica, que atraia ainda mais os homens e estabeleça uma ligação maior com eles, pois é exatamente esta a realidade que vivo: a fragmentação da democracia, a ruptura da Constituição, a degradação de culturas, a estereotipação e o preconceito, fundamentados em opiniões incoerentes, formando horrorosas atitudes de extremo desrespeito ao cidadão e aos seus direitos de pensamento e liberdade de expressão, criando desta forma gerações robóticas e superficiais em suas visões sociais, passíveis de serem subordinadas. Em suma, direcionando a história de meu país ao insucesso nunca visto antes. Muito bem, meus caros espectadores, trata-se então de um vídeo um pouco longo, desculpem-me um pouco a dicção, é que estou com uma cirurgia na gengiva, porém aqui espero ter contribuído aqui com o ensino de filosofia para o entendimento das atividades de um professor do Instituto Federal e, mais que tudo, partilhando um conteúdo de primeira grandeza aqui de um estudante de ensino médio. Muito obrigado.